O vício raramente começa como uma prisão. Na maioria das vezes, ele começa como um pequeno prazer, algo aparentemente inofensivo, algo que parece nos dar alívio, conforto ou distração. Pode ser um momento de escape depois de um dia difícil, pode ser alguns minutos para esquecer as preocupações, pode ser apenas uma forma de preencher o vazio do silêncio. Mas lentamente, quase imperceptivelmente, algo começa a mudar. Aquilo que antes era apenas um hábito ocasional começa a se repetir. Depois, passa a fazer parte da rotina. E quando percebemos, já não somos nós que escolhemos fazê-lo. É o hábito que começa a escolher por nós. O que antes parecia liberdade se transforma em dependência. Os filósofos do estoicismo perceberam algo profundo sobre a natureza humana. Eles entenderam que a maior escravidão não é física. A maior escravidão é interior. Pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio dedicaram suas vidas a compreender como o ser humano pode viver com mais liberdade mental. E uma das conclusões mais poderosas que chegaram foi esta: quem não governa a própria mente, inevitavelmente será governado pelos próprios impulsos. Hoje, quando ouvimos a palavra vício, muitas pessoas pensam imediatamente em álcool ou drogas. Mas os vícios modernos muitas vezes são mais silenciosos. Eles podem estar nas redes sociais, na necessidade constante de distração, na busca incessante por validação, na procrastinação, na comida em excesso, na necessidade de escapar da realidade a todo momento. E o mais curioso é que muitos desses vícios são socialmente aceitos, às vezes até incentivados. Mas o problema não está no objeto em si. O problema começa quando algo passa a controlar nosso comportamento. Quando sentimos que não conseguimos parar, mesmo sabendo que deveríamos. E então surge uma pergunta importante. Por que os vícios surgem? Na maioria das vezes, o vício não nasce do prazer. Ele nasce da tentativa de fugir da dor, fugir do tédio, fugir da ansiedade, fugir da solidão, fugir de pensamentos que não queremos enfrentar. O vício funciona como uma anestesia emocional. Ele não resolve o problema, apenas o silencia por alguns instantes. Mas toda anestesia tem um preço, porque o alívio é temporário. E quanto mais dependemos desse alívio, mais forte o hábito se torna. Pouco a pouco entramos em um ciclo, sentimos desconforto, buscamos o vício, sentimos um alívio momentâneo. Depois vem o vazio, a culpa ou a frustração. E então voltamos ao vício novamente. Esse ciclo pode se repetir por anos sem que percebamos. Por isso, os estoicos falavam tanto sobre autodomínio. Para eles, a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que queremos. A verdadeira liberdade está em não ser escravo de nenhum desejo. Epicteto ensinava algo simples, mas poderoso. Aquele que não domina a si mesmo não é livre. E talvez essa seja uma das reflexões mais importantes da filosofia estoica. Liberdade não é fazer o que se quer a todo momento. Liberdade é ter a capacidade de escolher. Escolher mesmo quando o impulso diz o contrário. Escolher mesmo quando o hábito tenta assumir o controle. Mas então surge a pergunta inevitável: como se libertar de um vício? A resposta começa com algo que muitas pessoas evitam: consciência. Antes de vencer qualquer hábito, precisamos reconhecê-lo com honestidade, sem justificativas, sem auto-engano. A mente humana é extremamente habilidosa em criar desculpas. Só mais um pouco. Eu paro quando quiser. Não é tão grave assim. Mas enquanto continuarmos negociando com o vício, ele continuará crescendo. A mudança começa quando olhamos para o hábito com clareza e admitimos: isso está roubando parte da minha liberdade. Esse momento de consciência é poderoso, porque a partir dele surge a possibilidade de mudança. Mas existe um segundo passo que muitas pessoas ignoram:
Os vícios raramente desaparecem apenas com força de vontade. Eles precisam ser substituídos. A mente humana não lida bem com o vazio. Se você simplesmente remove um hábito, o cérebro tenta preencher aquele espaço com o comportamento antigo. Por isso, a estratégia mais eficaz não é apenas parar. É trocar o hábito por algo melhor. Substituir distração por aprendizado. Substituir impulsividade por reflexão. Substituir fuga por presença. Pequenas mudanças criam novos caminhos na mente. E com o tempo, esses novos caminhos se tornam mais fortes do que os antigos. Mas existe ainda um terceiro elemento fundamental: paciência. Muitas pessoas desistem porque querem mudanças imediatas. Mas hábitos que foram construídos ao longo de anos não desaparecem em poucos dias. A transformação verdadeira acontece lentamente. Um dia de cada vez. Uma decisão de cada vez. Cada pequena vitória fortalece a próxima. E pouco a pouco algo surpreendente começa a acontecer. Aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar natural. Porque hábitos também funcionam em duas direções. Se um hábito negativo pode aprisionar, um hábito positivo pode libertar. Mas existe algo ainda mais profundo nessa jornada. Libertar-se de um vício não é apenas abandonar um comportamento, é recuperar o comando da própria vida. É olhar para si mesmo e perceber que você não precisa obedecer automaticamente a cada impulso que surge. Você pode observar, você pode pausar, você pode escolher. E essa capacidade de escolha é uma das maiores forças que um ser humano pode desenvolver. Agora eu quero te convidar para um pequeno momento de reflexão. Pare por alguns segundos. Pense com sinceridade. Qual hábito hoje está roubando um pouco da sua liberdade? Talvez algo pequeno. Talvez algo que você já percebeu há muito tempo, mas ainda não enfrentou de verdade. Agora eu tenho um pequeno desafio para você. Se você chegou até aqui neste vídeo, escreva nos comentários apenas uma palavra: disciplina. Essa palavra pode parecer simples, mas ela representa algo muito poderoso. Ela representa a decisão de não ser mais controlado por impulsos automáticos. E se essa reflexão fez sentido para você, considere seguir o canal. Aqui nós exploramos ideias da filosofia, da mente humana e da sabedoria antiga que ainda podem transformar profundamente a forma como vivemos hoje. E quanto mais pessoas refletirem sobre si mesmas, mais forte se torna essa comunidade. Antes de ir, eu deixo uma última pergunta para você pensar. Se os vícios tiram nossa liberdade, quais hábitos poderiam devolvê-la? Pense nisso. Porque talvez a verdadeira filosofia não esteja apenas em entender o mundo, mas em aprender, pouco a pouco, a governar a si mesmo.